Olá, boa noite. No Ângelus, Francisco faz reflexões sobre a fé e ressalta combate ao tráfico de pessoas. A força da fé. IBGE contabiliza mais de 500 mil de templos religiosos pelo país. Revisão do Bolsa Família exclui mais de 1.700.000 famílias com um integrante. Na abertura do ano legislativo, o governo pede a parlamentares diálogo, sobretudo nas pautas econômicas. Na volta às aulas, o alerta aos pais para o peso da mochila dos filhos. A Associação Católica propõe ações para desenvolvimento humano e espiritual no interior paulista. Missionários renovam compromisso com o Carisma Canção Nova. E veja como foi o primeiro acampamento Vida Espiritual com Frei Gilson. O Canção Nova Notícias está começando. O Papa Francisco presidiu hoje a primeira reunião do Conselho de Cardeais deste ano, com a presença de 3 mulheres. Um dos assuntos tratados foi sobre o papel feminino na igreja, reflexão iniciada em dezembro passado. O chamado C9 foi instituído em 2013 para auxiliar o pontífice no governo da igreja e, desde então, reúne-se regularmente. Na oração mariana do Ângelus deste domingo, Francisco refletiu a fé, destacou o combate ao tráfico de pessoas e voltou a suplicar pela paz nos países em guerra. Francisco pediu aos fiéis reunidos na Praça São Pedro perseverança na oração pelas populações que sofrem com a guerra, especialmente na Ucrânia e Terra Santa. Essa não é uma responsabilidade de poucos. Essa não é responsabilidade de poucos, mas de toda a família humana. Cooperemos todos na sua construção com gestos de compaixão e de coragem. Jovens de numerosos países que vieram para o Dia Mundial de Oração e Reflexão contra o Tráfico receberam uma saudação especial do Papa. A celebração será dia 8 de fevereiro, em memória de Santa Josefina Bakhita, freira sudanesa escravizada quando jovem. Anche hoje, tanti fratelli e sorelle. Também hoje muitos irmãos e irmãs são enganados com falsas promessas e depois submetidos à exploração e a abusos. Nos unamos a todos para combater o dramático fenômeno global do tráfico de seres humanos. Francisco lembrou ainda as vítimas dos incêndios no Chile, que destruíram centenas de casas na última sexta-feira. O Papa Francisco refletiu o Evangelho do dia, que mostra Jesus em movimento. Depois de pregar, curar e rezar, põe-se de novo a caminho. O Santo Padre explicou que esta atitude tem muito a nos ensinar sobre a fé. Cristo nos revela um Deus que não é um patrão distante, disse o Papa, mas um Deus cheio de amor que se faz próximo. Visita nossas casas, salva, liberta, cura e se retira em oração para levar tudo e todos ao coração do Pai. E é quando descobrimos o verdadeiro rosto do Pai que a nossa fé amadurece. Por fim, pediu que Maria Santíssima, mulher em caminho, nos ajude a sair de nós mesmos para anunciar e testemunhar o Senhor. A nós stessi per annunciare il testimonio del Signore che è vicino, compassionevole e tenero. O censo do IBGE mapeou pela primeira vez todas as coordenadas geográficas que permitem encontrar qualquer lugar no país. Nós vamos entender melhor esse assunto com o Sidney Fernandes, direto da capital paulista. Sidney, o Instituto também contabilizou igrejas. Boa noite. Templos e demais instituições religiosas foram mapeados pelo IBGE. Boa noite, Reinaldo. E boa noite a todos que começam a semana antenados no Canção Nova Notícias. A metodologia utilizada pelo IBGE permitiu analisar com mais precisão endereços de todo o país. Um dos recortes do censo detalha o número de estabelecimentos de todas as denominações religiosas. São mais de 570 mil em todo o Brasil. O Brasil possui cerca de 286 estabelecimentos religiosos a cada 100 mil habitantes. O número tem como base o censo do IBGE 2022. O levantamento utilizou pela primeira vez as coordenadas geográficas de endereços para identificar templos religiosos pelo país. Por que a coordenada geográfica é importante?
Porque pode acontecer um acidente geográfico, por exemplo, pode ter um comprometimento da região, e aí com a coordenada geográfica a gente consegue identificar. No total, o censo sinalizou cerca de 580 mil estabelecimentos religiosos no Brasil. A pesquisa incluiu o número tanto de igrejas e locais de cultos de diversas religiões, como, por exemplo, instituições que oferecem serviços assistenciais e são ligadas à igreja. A gente percebeu um grande crescimento dos estabelecimentos com essas características, né, que tem a ver até com uma questão do próprio crescimento de algumas religiões no Brasil, mas paralelamente tem a ver com essa questão que diz respeito à mudança metodológica. São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro são os estados com mais estabelecimentos religiosos, segundo o IBGE. E se olharmos especificamente para as igrejas católicas, é possível identificar que muitas fizeram parte da história de diversos bairros e cidades pelo país. A religiosidade faz parte da cultura e da tradição brasileira. Frei Alvaci estuda sobre o assunto e afirma: grande parte das cidades históricas começam suas comunidades a partir de uma igreja. E se for contar todas as cidades nossas históricas, praticamente 100% nasceram com uma igreja matriz, uma capela. Esses templos, eles já estão na origem, né? no nascimento dessas cidades. E agora vamos falar de educação. Há 3 décadas, uma das universidades mais importantes do Brasil abre as portas para pessoas com mais de 60 anos realizarem o sonho de aprender um pouco mais e obter um certificado. A Universidade de São Paulo, a USP, tem 4.000 vagas em várias disciplinas e as inscrições vão até o dia 20 deste mês. Seu José tem 86 anos. O engenheiro aposentado participa há cerca de 5 anos dos cursos e atividades do programa da Universidade de São Paulo, que oferece estudo para pessoas acima dos 60 anos. Relacionamento digital, porque a informática era para mim um assunto novo, eu queria ver aqui onde podia encontrar. Em paralelo, os outros cursos vêm sempre com o mesmo sentido. O programa USP 60+ está completando 30 anos e conta com mais de 200 atividades em diversas áreas. Os cursos são oferecidos na capital paulista e também em cidades do interior. Você não necessita de nenhum pré-requisito para frequentar uma das atividades da USP 60+. Na grande maioria, ele é gratuito e ele é intergeracional. O aluno 60+ frequenta a sala de aula junto com o aluno da graduação da USP, que tem por volta de 20 anos de idade. Dona Cleusa é casada há 58 anos com o senhor José. A companheira de vida também é parceira nas atividades da USP, mas a disposição do casal não para por aí. A gente já se exercita, já faz academia, já faz ginástica, eu sempre fiz. Gosta de cinema, de teatro, de dançar. Ficar parado não é o nosso jeito, não. A iniciativa conta com atividades complementares, esportivas e culturais. As mais de 4.000 oportunidades são para o primeiro semestre de 2024, pelo site cultura.usp.br/USP60. É muito importante a participação nessas atividades, porque isso melhora não somente a sua saúde física e mental, mas também aumenta a sua participação social. Alongar a vida sem qualidade não resolve. Com os cursos, a gente aprende a melhorar a sua forma de viver. Estamos sempre em busca de notícias que levem esperança a cada família. É com esse objetivo que voltaremos amanhã com outras informações aqui da capital paulista. Boa noite a todos, bom começo de semana. Reinaldo. Obrigado para você também, Sidney. Boa noite. Olha, segunda-feira foi de volta às aulas em vários lugares do país. Neste início de ano letivo, profissionais alertam os pais para o peso da mochila dos filhos. Letícia tem 7 anos, mas já leva muitos materiais para a escola. Só para hoje, são 3 cadernos e 2 livros. Por isso, a mãe Luciana ficou atenta na hora de comprar a mochila da pequena. Levei em conta a durabilidade
E a questão de ser uma mochila de rodinha, porque como ela leva bastante materiais para a escola, então para ela carregar a mochila fica muito pesado, né? A questão da coluna dela, que pode prejudicar. Então eu olhei isso, porque realmente é muito peso que ela carrega. Então para levar nas costas é inviável. A escolha de uma mochila de acordo com as necessidades da criança é a orientação de profissionais da saúde. O cuidado é sinônimo de conforto e segurança. O interessante na mochila, a principal coisa é ver o peso que vai ser carregado nela, se ela tem um conforto e regulagem. Conforto é acolchoamento nos ombros, nas costas e regulagem da altura da mochila. E outra coisa que tem que ser levada em consideração, é diferente uma criança que fica pouco tempo com a mochila, que vai de carro para a escola, e uma criança que vai a pé para a escola. Porque aí o peso vai ser mais importante naquela que fica mais tempo com a mochila. Aí uma boa opção é a mochila de rodinhas, né? Não só o modelo da mochila exige atenção, também é preciso cuidado quanto ao uso correto do material. Uma mochila muito baixa e com muito peso, a mochila fica lá embaixo nas costas, que não tem regulagem ou fica não na posição ideal, ela causa uma extensão da coluna, tá? Aí isso pode sobrecarregar a parte de trás das articulações da coluna. Ajudar a criança a conferir o material a ser usado a cada dia evita o peso desnecessário. Na verdade, segundo essa psicopedagoga, acompanhar toda a vida escolar dos filhos é essencial. O hábito que é importante ser trabalhado com crianças e jovens, quanto mais cedo for trabalhado isso, melhor vai ser para o desenvolvimento da criança. O filho, ele precisa de ter esse respaldo dos pais, esse acolhimento, então ele se sente até mais seguro. O Palácio de Buckingham anunciou hoje que o rei Charles III foi diagnosticado com um tipo de câncer. De acordo com o Serviço Público de Saúde do Reino Unido, a constatação foi realizada durante uma avaliação pelo aumento na próstata. O tipo de câncer não foi revelado. Sabe-se apenas que a próstata não foi atingida. A família real afirma que Charles está otimista quanto ao tratamento e espera voltar às atividades públicas o quanto antes. O rei de 75 anos seguirá com algumas audiências como chefe de Estado. Olha, agora a gente fala do Congresso Nacional, que abriu oficialmente o ano legislativo. Assunto para Brasília com Ronaldo da Silva. Boa noite, Ronaldo. Bem-vindo de volta. Olá, muito boa noite também para você. Obrigado, e é sempre bom voltarmos ao trabalho, não é? Uma cerimônia com a presença de autoridades do Executivo e Judiciário marcou o início das atividades em 2024. O ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, entregou a mensagem do Poder Executivo ao primeiro secretário da mesa do Congresso para a leitura em plenário. O marco fiscal, aprovado em agosto passado pelo Parlamento, cria as bases necessárias para que o Brasil possa contar com políticas inclusivas e garante que a população pobre do nosso país volte a fazer parte do orçamento federal. O ministro e vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, leu a mensagem do Poder Judiciário. O papel do Judiciário é mais singelo, ainda que não menos relevante, zelar pela verdade dos compromissos aqui firmados. Aprovada no ano passado, a regulamentação da reforma tributária é uma das prioridades. Temos uma agenda inicial já prevista: a regulamentação da reforma tributária, a retomada da discussão da reforma administrativa e a aprovação da pauta de projetos da chamada Pauta Verde, para consolidarmos a participação do Brasil na COP30, que será realizada em Belém no ano que vem. Os projetos devem ser enviados pelo Executivo para tratar a cobrança do Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, e a Contribuição sobre Bens e Serviços, o CBS, além de recursos para a compensação de eventuais perdas de receita. Outros temas que devem ocupar o Congresso Nacional este ano serão a reoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia e os vetos presidenciais ao orçamento de mais de 5,5 bilhões de reais de emendas parlamentares.
a reforma do Código Civil, a regulamentação da inteligência artificial e a chamada mini-reforma eleitoral também estarão em pauta nas casas legislativas. É imperativo avançarmos na regulação da inteligência artificial e das plataformas de redes sociais, principalmente quanto à imposição de responsabilidades na veiculação de informações. Com o aumento dos casos de dengue no país, o Ministério da Saúde e a Força Aérea Brasileira montaram um hospital de campanha para atender pacientes no Distrito Federal. Aqui na capital, os casos subiram mais de 900% em comparação com o ano passado. 3 estados e o DF decretaram situação de emergência pelo avanço da dengue. Logo cedo, a fila era grande, à espera do início dos atendimentos no hospital de campanha. Muitos pacientes percorreram mais de 40 quilômetros até chegar ao hospital em Ceilândia, na região administrativa do Distrito Federal. O local concentra a maioria dos casos confirmados da doença. Desde 4 horas da madrugada, nós levantando, e vai para um lado, e vem para o outro, vai para um lado, e vem para o outro. Quais são os sintomas? Febre, dor de cabeça, dor no corpo, enjoo, tontura. Os pacientes com suspeita de dengue vão passar primeiro pela triagem na unidade básica de saúde. E, de acordo com a gravidade, serão encaminhados para o hospital de campanha. Essas tendas contêm 60 leitos, com capacidade de atendimento de cerca de 600 pessoas por dia, 24 horas. Aqui, um laboratório para testes rápidos foi montado e também 2 tendas de hidratação para crianças e adultos. A unidade de saúde provisória foi montada pela Força Aérea Brasileira e vai ficar disponível até a redução dos casos. O atendimento vai ser para os casos suspeitos e confirmados de dengue, hidratação rápida, para desafogar um pouco a rede da Secretaria de Estado. Desde o início do ano, o Brasil registrou mais de 260 mil casos de dengue. As regiões com mais casos vão receber um adicional de receitas do governo federal para combater a doença. No sábado, o Ministério da Saúde lançou um centro de operações de emergência para acompanhar a situação da doença no país. Nesse momento, é fundamental que não se agrave a situação em outras regiões e que cuidemos das pessoas naquelas áreas do nosso país mais afetadas pela dengue. Esse é o sentido da ação de hoje, prevenir e cuidar. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome excluiu do programa Bolsa Família 1.703.000 famílias denominadas unipessoais, ou seja, aquelas que estão inscritas no cadastro único do governo e são compostas por apenas uma pessoa. De acordo com a regra, essas pessoas podem receber o benefício, mas não podem dividir a casa com outros familiares. Também informou que uma nova revisão do cadastro do Bolsa Família vai checar e atualizar informações sobre o rendimento das pessoas que solicitaram e que já recebem o benefício. Nós ficamos por aqui, desejo a todos um bom começo de semana. Reinaldo, retorno com você, boa noite. Boa noite para você, bom começo de semana, obrigado, Ronaldo. Olha, a Associação Católica Aldeias de Vida apresentou o Centro de Articulação e Desenvolvimento Integrado, que será inaugurado em Lorena, interior de São Paulo. O espaço vai oferecer oportunidade gratuita para o desenvolvimento humano e espiritual. O espaço irá proporcionar oportunidades de desenvolvimento humano, profissional e espiritual. O conteúdo será baseado na metodologia utilizada nas aldeias de vida. Nós temos 7 eixos para atender toda a pessoa humana, nas suas dimensões: social, familiar, humana, espiritual, profissional e daí para frente. O ambiente conta com um café, que irá servir para sustentar o projeto. Aqui o acolhimento é diferenciado, baseado em sorrisos e abraços. O local ainda contará com estações de trabalho em que serão oferecidos treinamentos e workshops, além de uma sala dedicada ao desenvolvimento de atividades culturais e artísticas. É uma parceria que vai ser formada aqui com muitas entidades também.
e a gente vê com muita alegria. Pedro é um dos guardiões das aldeias de vida. Conheceu a associação a serviço da igreja há 28 anos e, nesse período, constituiu uma família. Ele conta os detalhes da elaboração desse novo projeto. Deus, ele não revela tudo de uma vez só, é parte por parte, né? A gente precisa dar o nosso passo e ele dá o dele. Então a gente está nesse empreendimento para poder atingir toda a pessoa humana que é amada por ele. Eu entendi que sozinho não dava para fazer. Então chamei as aldeias de vida e juntos elaboramos esse projeto, estruturamos. A gente percebe a ação de Deus no meio das aldeias de vida, a ação de Deus no meio de empresários, de pessoas da sociedade que se abrem e se colocam a serviço. Prevenir o câncer de mama e do colo do útero é uma questão de autocuidado e saúde. Esses dois tipos de câncer estão entre as principais causas de morte de mulheres no Brasil. Os médicos recomendam atenção aos exames preventivos com acompanhamento anual. As mulheres representam 51,5% da população, segundo dados do IBGE. Mas será que, além de serem esposa, encararem as tarefas diárias, trabalho e filhos, se preocupam com a saúde? Uma vez no ano. Gostaria de ir mais vezes, mas às vezes é o tempo na correria do dia a dia e a gente vai empurrando, né? Toda mulher deveria, né, se preocupar, não é isso? Com a saúde. Eu vou todo ano, faço o preventivo, faço a mamografia, né, para prevenir, né? As principais doenças que acometem mulheres são o câncer de mama e colo do útero. Segundo o Ministério da Saúde, até 2025, 17 mil novos casos devem ser identificados. O câncer do colo do útero é formado por alterações no epitélio, no tecido do colo do útero e que são causadas exclusivamente pelo HPV. Em todo o mundo, cerca de 500 mil mulheres se tornam vítimas do câncer de mama e do colo do útero todos os anos. O diagnóstico precoce pode ajudar a reverter esse cenário. Por isso, é importante que a mulher passe por consulta médica ao menos uma vez no ano. Procurar o seu ginecologista de rotina, como também, se não tiver oportunidade de encontrar com o seu ginecologista, você procure o clínico geral do posto, procure sua enfermeira, faça a sua própria prevenção. Cuidar da saúde em todos os aspectos é fundamental. A alimentação balanceada, não fumar, não beber em excesso, ter uma noite de sono boa, uma vida regrada, quer queira, quer não, influi positivamente no aparecimento de qualquer doença e de qualquer câncer. Mudamos de assunto porque uma região do país deve ter temperaturas elevadas fora da curva. Vamos saber dos detalhes da previsão do tempo hoje com Fernanda Ribeiro. Boa noite, Fernanda, bem-vinda. Olá, Reinaldo, boa noite, obrigada e boa noite a você que nos acompanha. Essa região que você mencionou, Reinaldo, é o sul. Por lá, um sistema de alta pressão ganha força amanhã e gera uma onda de calor no estado gaúcho, fenômeno que se estende até o próximo sábado. As temperaturas ficam acima dos 30 graus, como a gente pode ver aqui nesse mapa. O que acontece, por exemplo, em Uruguaiana, no sul do Rio Grande do Sul. Máxima de 37 graus amanhã, 38 na quarta, 39 na quinta-feira e uma queda de 35 graus na sexta-feira. Outro destaque é a chuva, começando por esta área de instabilidade entre o Mato Grosso, Goiás, Triângulo Mineiro e o norte de São Paulo. Nesse caso, são pancadas típicas de verão que podem chegar a partir da tarde. Os termômetros registram mínima de 24 e máxima de 34 em Cuiabá. A zona de convergência intertropical gera chuva entre o Amapá e o litoral norte do Nordeste nos próximos dias. Tempo estável apenas no sul do Piauí e no interior da Bahia, onde os termômetros registram máxima de 33 graus em Salvador. Reinaldo. Obrigado, Fernanda. Olha, nesse fim de semana teve celebração solene no norte de Minas Gerais. A Diocese de Januária acolheu no sábado seu novo bispo, Dom Geraldo de Souza Rodrigues.
Dom Geraldo de Souza Rodrigues tomou posse na Catedral de Nossa Senhora das Dores em Januária. O religioso é o 5º bispo desta igreja particular, que estava vacante desde dezembro de 2022. Venho com muita alegria e disposição, com a vontade de sempre fazer o bem a este povo da nossa querida Diocese de Januária, que já está me fazendo um grande bem. O novo pastor foi acolhido por autoridades da igreja, civis e leigos. Dom Geraldo é o 2º bispo filho de Mariana a pastorear os fiéis do norte de Minas Gerais. A igreja está em toda parte do mundo. E para onde a igreja precisar de bispos, de padres, missionários, inclusive, nós temos vários missionários no norte do país, em outros organismos da igreja, Mariana é sempre de coração aberto para isso. O religioso foi ordenado bispo no último dia 27 em Porto Firme, sua cidade natal, na zona da Mata Mineira. Durante a posse na Diocese de Januária, o novo bispo diocesano falou do seu compromisso com a igreja. Sem a sabedoria de Deus, não faremos bem este caminho. Se vocês precisam desta sabedoria, eu mais ainda. Por isso peço que me ajudem, rezando sempre por mim. E teve comemoração na Arquidiocese de Boston, nos Estados Unidos, nesse final de semana, com a ordenação episcopal do padre brasileiro Cristiano Barbosa. O novo bispo tem um grande desafio de ajudar no pastoreio de uma das maiores arquidioceses dos Estados Unidos. A ordenação do novo bispo auxiliar de Boston foi celebrada pelo cardeal Sean O'Malley. A Catedral Santa Cruz reuniu o clero e fiéis de diferentes paróquias. Ao falar da felicidade e temor de quando recebeu a nomeação, a primeira mensagem de Dom Cristiano é direcionada aos jovens. Diga sim, não tenha medo. Pule com coragem, venha com coragem. O Senhor me chamou um dia, eu disse eu vou. E Ele continua me chamando. Eu peço que você não tenha coragem de fazer o mesmo. Na homilia de ordenação, o cardeal O'Malley ressaltou que a ordenação de um novo bispo é muito importante para a fé, pois dá continuidade ao poder que a Igreja Católica tem de conceder aos sacerdotes de celebrar a Eucaristia, de ministrar os sacramentos. E ainda acrescentou: ordenamos bispos para que eles possam apacentar as ovelhas para serem testemunha do Cristo ressuscitado. A providência de Deus trouxe-o até nós para servir tantos lusófonos aqui, onde há tanta escassez de sacerdotes de língua portuguesa. A brasileira romana falou das dificuldades de quem mora no país e conta que o novo bispo é bem próximo da comunidade. E ele traz esse amor para nós. Ele cresceu as comunidades aqui, no respeito, no amor. Como imigrantes, nos trouxe o amor. Para Dom Mark O'Connell, ter um bispo do Brasil na arquidiocese o deixa feliz, pois a comunidade brasileira em Boston é ativa, com cerca de 80 mil pessoas. Ele é apenas o 2º bispo brasileiro na história dos Estados Unidos. O primeiro foi o bispo Dom Edgar Cunha, em Fall River. E isso era questão de tempo, porque nós amamos os católicos brasileiros e precisamos servi-los mais e mais em nossa diocese. Dom O'Connell lançou um apelo. E qualquer um de vocês, padres do Brasil, que quiserem vir e se juntar a nós, fale comigo. Obrigada, paz para você. Thank you. Peace to you. Nesse fim de semana, a comunidade Canção Nova realizou o primeiro acampamento Vida Espiritual. O evento contou com a participação de missionários e de Frei Gilson. O encontro reuniu fiéis de todos os locais do país. Eu acompanho o Frei Gilson, eu ouço o Rosário todos os dias e todos os dias tem as pregações dele, que para a minha vida é muito importante e acredito que para quem ouve é uma restauração diária. Eu aprendo com ele todos os dias. Pelo acampamento, muitas pessoas puderam viver a primeira experiência na Canção Nova. Fiquei sabendo através do Frei Gilson, da página dele de redes sociais, pelo Instagram, e está sendo incrível. A sensação de estar aqui é inexplicável. O retiro espiritual deixou marcas na história dos peregrinos. Foi um retiro de desapego. Eu vim pela providência
né, do Espírito Santo, sem condição alguma financeira, e ele proporcionou muito mais do que eu estava esperando. A espiritualidade cristã exige de cada fiel uma vida interior. Neste acampamento conduzido pelo Frei Gilson, o sacerdote dá algumas orientações de como manter uma vida interior mais fecunda. O caminho é a vida de oração, porque a vida de oração é a que te coloca em união com Deus, em diálogo com Deus. O primeiro requisito é que você tem que rezar para querer ser melhor. Esse é um requisito que as pessoas não percebem, ou seja, rezam muito, mas não mudam vida. E aí também ensinamos que o silêncio é tão importante. Por quê? Se você não sair do barulho, se você não sair da agitação, em termos muito práticos, se você não sair do seu celular, se você não sair da sua TV, se você não sair do barulho do mundo, você não reza. Esse foi o primeiro acampamento do ano com a presença do Frei Gilson. Outros encontros já estão programados para os próximos meses. Terminamos a quaresma da igreja com acampamento de Semana Santa. Então eu vou ficar aqui a Semana Santa inteira e a gente termina sábado e domingo de Páscoa, fazendo um grande acampamento de Semana Santa. Vai ser lindo. Aí o caminho de direção do Frei Gilson, hein? Na Canção Nova, a espiritualidade está viva no legado de Monsenhor Jonas Habib, cuja pregação, como a de tantos missionários, tem sido canal de transformação na vida de tanta gente. Marcas da história de quem semeou e viu a obra florescer e dar frutos de esperança e vida. Tudo isso graças a você, sócio e benfeitor. Vejam só, nós estamos com 7% de nossa meta na campanha do projeto Dai-me Almas nesse início de fevereiro, que é o mês mais curto, hein? Quem faz a diferença na evangelização é você. Conheça mais indo ao site, visitando o site clube.cançãonova.com ou doe pelo Pix com a chave pix.doação@cançãonova.com e obrigado por seu comprometimento e sua fidelidade. Olha, os membros da comunidade Canção Nova renovaram um compromisso com o carisma da missão na última sexta-feira. Há 46 anos, os missionários confirmam suas escolhas e renovam os votos de seu sim a Deus. O dia foi de convivência e descontração já durante o horário do almoço. Atualmente, a Canção Nova conta com 1.625 membros. Na frente de missão, aqui em Cachoeira Paulista, são 711 missionários. O rito teve início após a homilia, com a oração da profissão de fé. Na sequência, em grupos, juniorato, temporário e definitivo, os missionários fizeram a leitura do ato de compromisso. Ano após ano, a renovação do compromisso com a Canção Nova é sempre a oportunidade de dar um novo sim a Deus, um novo sim à igreja na Canção Nova. Neste ano, 53 pessoas assumiram um compromisso definitivo no carisma Canção Nova. Para sempre, com a graça de Deus e o auxílio da Virgem Maria, a Mãe da Canção Nova! Maria Eduarda é de Três Pontas, no sul de Minas Gerais, e se mudou para Cachoeira Paulista para ser acompanhada pela equipe vocacional da Canção Nova. Eu cheguei em Cachoeira Paulista para viver a imersão vocacional, eu e outros irmãos, de outras frentes de missão. Eu estou muito expectante com isso, meu coração tá bem alegre por estar aqui dividindo esse momento com eles. E tudo começou com um sim, concedido em 2 de fevereiro de 1978. O chamado do Padre Jonas tem sido um chamado fecundo para muitas comunidades, para muitas vocações, para muitos institutos, padres, religiosos, religiosas, leigos vivendo na sua própria paróquia, mas vivendo essa consagração no seu íntimo. O Padre Jonas diz que a vocação ela é transmitida por contágio. Ele também afirmou para nós e nos ensinou que ser Canção Nova é um dado de criação. No coração de Deus houve um único ato fundador. Então, discernir uma vocação Canção Nova é reconhecer, é fazer essa experiência de reconhecer. Deus me fez Canção Nova. Parabéns aos membros da comunidade pela renovação do compromisso. Reveja as reportagens do portal noticias.cançãonova.com, assista a seguir a transmissão da Santa Missa direto de São Paulo e ao programa Revolução Jesus a partir das 10.
Boa noite, paz para você.